Hoje nós vamos realizar a leitura colaborativa do livro Procura-se Lobo, de Ana Maria Machado. Vocês já ouviram falar dessa autora? Sim. Sim. Já leram alguma obra dessa autora? Sim. Qual? Se você não falar... Menina Bonita, do Laço de Fita. Ah, porque eu sei que a Carol ama esse livro. E Menina Bonita do Laço de Fita, de Ana Maria Machado. Vocês imaginam, olhando para essa capa, o que vai acontecer nessa história? O que vocês estão vendo nessa capa? Os lobos uivando. E o título, ele tá no quê? No quê? É como se fosse Jornal. Jornal, isso, no anúncio de jornal, isso mesmo. Isso. E os lobos aqui, eles estão segurando algumas coisas nas mãos. O que vocês acham? Jornais. E uma ovelha. Tem uma ovelha, né? Classificados. Não está vendo a Tá meio ovelha? apagado. Olha aqui, ó. Tá bem aqui. Aqui, ó. Aqui tem uma ovelha. E a contracapa desse livro, gente, ela é bem interessante. Essa aqui, Carlos, ó. Mostra pra eles. É a que tá solta. Tem na frente e tem atrás, ó. Só que ela tá clara ali, né, ó. Mas, ó, são várias histórias de lobo que a contracapa traz. Vou ler pra vocês aqui, ó. Chapeuzinho Vermelho. Uma delas eu vou ler, algumas, aliás. Lobo em Pele de Cordeiro, Três Porquinhos, Pedro e o Lobo, Lobo e os Sete Cabritinhos, Chapeuzinho Amarelo, Lobisomem, Procura-se Lobo, que é essa obra. E aqui, agora passa para essa contracapa aqui, para a autora. Aqui a gente tem um pouquinho da autora, para cima da capa. Aí eu vou ler e vocês acompanham ali, ó. E tá meio pequenininho, mas eu vou ler para vocês. Ana Maria Machado. Nasci no Rio de Janeiro em 1941 e sempre vivi cercada de histórias. Ouvi e lia muitas. Depois estudei bastante. Trabalhei em rádios e jornais e fui professora universitária. Nos anos 70, comecei a contar e a escrever as minhas próprias histórias, para grandes e pequenos. Também muitas que me deram vários prêmios, inclusive Anderson, internacional importantíssimo. E me levaram à Academia Brasileira de Letras. E como todo mundo sabe, que as histórias não brotam do nada, tento lembrar como surgiu essa do lobo. Em 71, meu filho Rodrigo tinha 4 anos e morávamos em Londres. Um dia, eu estava na cozinha, preparando o jantar e ouvi soluçar na sala. Assustada, fui ver o que era. Diante da televisão, ele assistia a um documentário sobre lobos e estava emocionado com a vida em família desses animais e a forma como os caçadores o perseguiam. Nessa ocasião, não se falava muito em ecologia, nem em proteção de animais. E a imagem do lobo que se tinha era sempre a do lobo mau. Foi o primeiro documentário que vi sobre a alcateia. Agora, mais de 30 anos depois, quando essa história foi se armando na minha cabeça, reconheço que deve ter nascido nessa época, mas demorou a amadurecer. Então, agora vou começar a ler para vocês. Agora é na parte 1. Parte 1 é essa aqui, ó. Parte 1, essa é a parte 2. Isso. Desce. Desce. Uhum. Eu vou lendo enquanto o Carlos chega nessa azul. Carlos, na página 4. Manuel estava procurando emprego. Abriu o jornal e viu um anúncio. Procura-se lobo. Manuel duvidava que lobo lesse jornal e que soubesse o que era essa história de currículo de pretensões. Ele sabia. Currículo era uma lista de tudo o que o cara já tinha feito na vida e que pudesse ajudar a conseguir aquele emprego. Pretensões? Bem, às vezes se diz que alguém é muito pretensioso quando quer parecer mais importante do que é. Mas nesse caso, Manuel sabia que pretensões eram o que o candidato pretendia ganhar. Já estava acostumado com esse jeito de escrever nos anúncios. Estava procurando emprego havia bastante tempo e já lera uma porção. Aí a outra imagem.
Observem as imagens aqui, ó. O que vocês estão vendo? Vários lobos lá no jardim. Vários lobos. Mas tem um em destaque, não tem? Tem. E quem que vocês acham que é? O lobo procurado, será? A ovelha? A ovelha? Eu também não. O Manuel logo lá. O Manuel, né? Ele é diferente. Ele é diferente, não é? Faz tempo que é bigode. É, ele tem bigode. Ele tem bigode. Eu acho que deve ser o Não é o Manuel? Vocês não acham que é o Manuel? É o chefe? Não é o Manuel Lobo? Ou não? Pode ser. Pode ser? Acho que é o chefe. Então vamos ver. Pode ser até mesmo a pessoa que colocou o anúncio no jornal. Pode ser. Mas olha, observa ali também, sobe um pouquinho, Carlos, aqui ó, tá escrito, procura esse lobo. Mas o lobo, ele tá escrito em letra maiúscula, né? Por que será? Por que vocês acham que tá em letra maiúscula? É uma pessoa. Pode ser tratar de uma pessoa. Sobrenome. Nome próprio, né? Sobrenome. Ali, ó. Mas, vamos ver então. Manuel era lobo, mas não era bobo. Era gente, só que do mesmo jeito tem gente com sobrenome de outros bichos. Coelho, raposo, leitão. O dele era lobo. Nome completo, Manuel Lobo. Achou que valia a pena arriscar e respondeu o anúncio, como se não tivesse entendido bem e achasse que a empresa tinha um emprego para alguém que se chamasse Lobo. A ideia era boa, só que não deu certo. Eles queriam um lobo bicho, mesmo daqueles peludos de 4 patas parecido com um cachorro. Mas também deu certo por outro lado. Deu certo ou deu sorte? Manuel Lobo deu sorte, porque daí uns dias recebeu uma carta da empresa que tinha posto no anúncio pedindo que ele passasse lá no escritório, porque estavam precisando de alguém. Precisavam mesmo, porque tinha muito lobo se apresentando em resposta ao anúncio. Eram muitas cartas, cartas demais. Tiveram até que criar um emprego novo, de respondedor de cartas de lobos. E queriam que Manuel fosse trabalhar lá, fazendo esse serviço. É que ele escrevia muito direitinho, sabe? Tinham gostado da carta dele. O que ele tinha de lobo, gente? Então, quem é esse cara aqui? Manuel Lobo, que é o mesmo da outra página. Então, agora a gente sabe quem é esse cara que está em destaque aqui. É o Manuel Lobo. Mas o que ele tinha de lobo? Que aqui nessa página fala. O sobrenome, né? O que ele tinha de lobo era o sobrenome. Manuel era lobo, mas não era bobo. O que a autora quis dizer com isso? Ele respondeu ao anúncio, certo? Mesmo não sendo lobo. Vocês acham que ele foi esperto ou que ele teve sorte? Esperto. Por quê? O que você acha? Porque ele se aproveitou do nome para ele ocupar a vaga do emprego. de novo. Exatamente. Ele se tornou empregado através dessa esperteza dele aí. Quais lobos eram esses que estavam respondendo ao anúncio? Quais vocês acham que era? Era lobo gente ou era lobo bicho? Lobo gente. Lobo gente? Não, bicho. Lobo bicho? Porque no meio de todos os outros que estavam lá dentro do anúncio, ele era um diferente. Eles eram todos bichos. Aí a minha segunda questão. Por que o Manuel foi escolhido apesar de não atender o anúncio? Ele era persistente. Da gente, né? Então vamos lá, continuar. Agora é essa aí da página azul. Desse jeito, Manuel resolveu o problema maior de sua vida. Nesse momento, arranjar um emprego. Sorte que ele escrevia bem. Melhor ainda, Manuel Lobo adorava ler. Conhecia uma porção de histórias. Por causa disso, quem ficou com o futuro garantido foi ele, porque não havia lobo capaz de enganar o leitor como ele. Era só começar a ler uma carta e ele já descobria tudo. A primeira começava assim. Sou um lobo famosíssimo. Meu retrato é conhecido no mundo todo. Há séculos que todos falam em mim. E tenho muitas outras qualidades. Por exemplo, sou um animal muito simpático, convincente e bem falante. Posso ser bom vendedor, porque tenho muita experiência de falar e convencer pessoas a fazer o que eu quero, principalmente com meninas,
que vão bem sozinhas pela estrada fora, e avós doentes que estão em casa esperando. Tem umas orelhas tão grandes, uns olhos tão grandes e uma boca tão grande. Assinado, eu. Quem é esse lobo, gente? O lobo da Chapeuzinho Vermelho. Quais pistas ajudou vocês a descobrirem? Foi a imagem ou foi o texto? Porque a gente já conhece, né? Próxima página. Prezado Senhor, Departamento de Pessoal. É a próxima. Prezado Senhor, infelizmente não temos necessidade de quem possa ver melhor, ouvir melhor e comer melhor. Nosso departamento de caçadores sugere que o Senhor procure emprego num livro de histórias. Parece que há vagas no de Chapeuzinho Vermelho, porque o lobo de lá teve um triste fim. Atenciosamente, Manuel Lobo. Essa imagem é de o quê, gente? Tá clarinho, mas dá pra ver, né? É a imagem do quê? De uma carta, né? Vamos lá para a próxima. O segundo candidato entrava direto no assunto. Eu tenho uma força descomunal, eu bufo, eu estufo, eu sopro e eu derrubo qualquer casa. Tenho bom preparo esportivo e porte atlético. Também gosto de escalar e sou capaz de subir em qualquer telhado. Olha o telhado, ó. Telhado. Quem é esse lobo? Por quê que vocês descobriram isso? Porque também a imagem ajuda, né? Ali tem os tijolos, ali tem os palhos. Sopro, ela falou assim, o sopro, a gente já imaginou. A gente já imagina também, né? Quem seja. Próxima página. A resposta foi educadinha, mas firme. Departamento de Pessoal. Senhor Lobo, 3 irmãos que trabalham em nosso departamento de construção já nos deram referências suas. Sabemos de suas dificuldades em cumprir horário e não podemos ter alguém que sempre chega atrasado nos encontros. Lamentavelmente, não poderemos atendê-lo. Sugerimos que o senhor procure emprego num livro de histórias. Parece que há vaga no dos 3 porquinhos, porque o lobo de lá teve um triste fim. Atenciosamente, Manuel Lobo. Quem são essas pessoas que trabalham no departamento pessoal que deu a informação para eles? Os 3 porquinhos, né? E tem na imagem também. Próxima página. O terceiro candidato nem precisou se explicar muito. Bastou dizer que era muito atento em serviço de vigia e sempre sabia quando uma mãe saía de casa e deixava os filhos sozinhos. E ainda disse que podia dar ótimas referências, desde que não fosse perguntar sobre ele aos 7 cabritinhos. Pronto, Manuel Lobo logo viu que lobo era. Tratou de despachar também para o livro de histórias, porque já deve ter adivinhado. Isso mesmo. O lobo e os 7 cabritinhos. Olha a imagem, gente. Ele tá com o que aqui no rosto? Ele se disfarça, né? Ele vai na casa do doutor para pegar as roupas do doutor, no caso pegou o óculos. A mão também, que a A mão luva, da né? mãe dos cabritinhos era branquinha, ele passou farinha. A imagem também ajuda a gente a ler. Próxima página 18. Os 2 lobos seguintes escreveram cartas muito parecidas, talvez até fossem o mesmo lobo, com a mesma letra e do mesmo tipo de papel, mas o que escreviam era bem diferente. Um parecia mansinho e começava assim: posso me integrar muito bem a qualquer ambiente e logo estarei como todos os outros à minha volta. Não chamo a atenção de ninguém. Se precisar usar qualquer uniforme para meu trabalho, não me incomodo. Na verdade, adoro me disfarçar. O outro já vinha criando caos. Vocês vão ter que me escolher, porque estão me devendo essa. Ainda no ano passado, fizeram um concurso. Eu tenho certeza de que ganhei e vocês não me chamaram. E se não foram vocês, foi seu irmão. E se vocês não têm irmão, então foi seu pai. E se seu pai está viajando, então foi seu filho. E se não me chamaram, logo eu vou aí, como todo mundo, e acabo com essa farra de uma vez por todas. Que lobo é esse, gente? É
uma fábula, da né? fábula, o Uma lobo e o fábula. cordeiro. Exatamente. E aí a próxima página nos mostra exatamente as fábulas de Êxopo e de La Fontaine. Manuel Lobo suspirou, digitou rapidamente as respostas do computador, imprimiu as 2 cartinhas educadas e botou em 2 envelopes diferentes. Ao senhor com pele de cordeiro e na outra página, ao senhor lobo da fábula com o cordeiro. Próxima página, 22. Em seguida, ele abriu 2 cartas sem nenhuma originalidade. Na verdade, 2 bilhetinhos só diziam assim: eu sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Quem tem medo do lobo mau, lobo mau, lobo mau. Manuel Lobo viu logo que eram candidatos que ele já conhecia. Fingiu que eram outros, tentando a chance novamente. Entendia bem disso. Também levara muito tempo procurando emprego e sabia que é preciso ser insistente. Mas não ia perder tempo respondendo de novo para o mesmo animal. Para mostrar que sabia quem tinha escrito, devolveu um dos bilhetes no mesmo envelope que a carta do lobo da Chapeuzinho e o outro junto com o lobo dos 3 porquinhos. Essa musiquinha vocês conhecem. A próxima página. O lobo seguinte mandou uma carta tão mal escrita e cheia de rabiscos que Manuel Lobo não conseguiu entender nada. Só decifrou a assinatura, Lobão. Ali a assinatura, Lobão. Ainda pensou que podia ser de um cantor de rock. Escrita com pressa, enquanto o músico tocava guitarra ou bateria, sem nem firmar a mão, mas depois viu que tinha um recado final, na outra página. Desculpe, meu pai quase não ia à escola e por isso não sabe escrever direito. Eu é que sei, mas eu não quero esse emprego. Não, porque eu ainda estou estudando. Espero um dia poder ter algum trabalho bem melhor. Lobinho. Por que vocês acham que ele pensou que fosse um cantor de rock? Do nome. Porque nós temos, né, um cantor de rock chamado Lobão. Será que era o cantor? Quem era então? O pai do Lobinho. De que história? É mais história da Disney antiga, que tinha o Lobão e o Lobinho, né? É, Não sei qual que é. exatamente. Aí vai pra. Aí, ó, essa página. Eu tinha as figurinhas. Nossa. O gibi, né? Manuel Lobo entendeu quem era. Conhecia pai e filho das histórias em quadrinhos e dos desenhos animados. E nem precisava responder muito comprido, porque aquele lobão não sabia mesmo ler direito. Só mandou um aviso: não há vagas. Curto e grosso. Curto e grosso. Ele foi bem explícito, né? A próxima página é a 28. A carta seguinte era muito mais original. Finalmente aparecia um lobo diferente. Um bicho que não era mau nem comia ninguém. Pelo contrário, apresentava-se com outras qualidades. Sou valente e corajoso. Tenho muitos amigos. Vivemos num bando feliz e somos todos muito unidos. Também sou um chefe de família exemplar. Tenho vasta experiência em educação, já tendo até ajudado a criar filhos dos outros. Se precisarem referências minhas, podem pedir ao urso Balu, a pantera Baguira e ao menino Mogli. Tenho certeza de que eles podem atestar minhas qualidades de bom pai e confirmar que minha pedagogia deu bons resultados. Manuel Lobo sabia que deveria escolher lobos de verdade e não personagens de livro, mas não teve coragem de dizer não a um senhor lobo tão bondoso e simpático. Separou a carta dizendo: depois eu falo com o chefe. Quem sabe se ele não arranja lugar para esse também? Com boa vontade ele pode servir, nem que seja como modelo. Que lobo é esse, gente? Mogli, né? A outra página tem o Mogli ali em cima, ó, no retrato de família. É aqui, ó. Nessa parte de cima aqui, ó. A outra página diz assim: e a carta seguinte, ao contrário de todas as outras, vinha de uma senhora loba. Não dava para saber se era personagem de livro ou inventada. Manuel Lobo já ouvira falar dela com muito respeito. Muita gente garante que ela era de verdade. Não sou mais uma loba jovem. E
e venho de muito longe, mas agora, com os filhos criados e soltos pelo mundo, ando com muito tempo livre. Quero novamente fazer alguma coisa útil. Ouvi dizer que por aí existem crianças abandonadas e sem ter o que comer. Talvez seja por isso que vocês estão precisando recorrer aos lobos. Porque com certeza sabem que nós nunca abandonamos nossos filhotes. Eu posso amamentar. Meu leite forte já criou 2 meninos, Rômulo e Remo. Um deles até fundou a cidade de Roma. Que lobo é esse, gente? Vocês já conheciam essa história? Já ouviram falar dessa loba? Sim. Eu não tinha. Até ler o livro, eu não tinha ouvido falar na loba. Já tinha ouvido falar? Manuel Lobo sabia que não era isso que estavam procurando, mas não teve coragem de dispensar os serviços da loba romana, assim sem mais nem menos. E lhe deu o endereço de alguns lugares onde ela poderia ser muito bem-vinda. Ela podia ser modelo para estátuas e moedas. Infelizmente, não falta criança abandonada por esse mundo de Deus. Se ela pudesse ensinar alguma coisa aos homens, talvez tivesse um brilhante futuro. Aqui está pequenininha a imagem, mas é a loba. Depois que eu pesquisei quem era a loba, que aí me recordei dessa imagem da loba com essas crianças mamando na loba. Nem essa imagem não veio à cabeça de vocês? Fala um pouquinho. Uma vez, há uns anos atrás, passou um filme, uma história real das irmãs Amala e Kamala, que foram criadas por uma loba. Essa história e foi fundamentada por causa dessa daí. Entendeu? Legal. A carta seguinte vinha de mais longe ainda. Vivo no meio da neve e fiquei muito interessado nessa oferta de emprego, porque ando mesmo desejando mudar de ares, ir para um clima melhor do que este daqui da Rússia. Sei que faz calor aí no seu país. Tem muito sol e não está cheio de caçadores correndo atrás da gente. Aqui até as crianças me perseguem. Tem um menininho chamado Pedro, que é uma peste. Não pode ver o avô dele cochilar e já aproveita para sair atrás de mim, querendo me dar tiros, com sua espingarda de rolha, junto com o passarinho Sacha e a pata Sônia, e mais o gato Ivan. Me dão cada surra e ainda tenho uns amigos que são caçadores profissionais. Não tenho muita chance com eles. Será que não tem um lugarzinho para mim numa das escolas de samba da sua terra? Eu levo muito jeito para a música e sou capaz de aprender a tocar qualquer instrumento. Que lobo é esse? É Pedro e Lobo. Pedro e Lobo. Não conhece? Tem CDzinho. Esse aqui eu conheci. Pedro e Lobo eu conheci. Manuel Lobo, próxima página. Manuel Lobo lia, respondia. E a pilha de cartas continuava enorme. Tinha carta de um tal lobo que uivava para a lua, de um misterioso lobo das estepes, de outro que corria com mulheres, de outro que perseguia trenós, de outro que tinha virado bobo por causa de um chapeuzinho amarelo, tinha outro que devia achar que era lindo e servia de inspiração para os poetas, porque dizia que era lobo bobo, mas que agora vivia na coleira e não jantava nunca mais, e que já tinham até feito uma música para ele. Até mesmo o lobisomem escreveu. A todos Manuel Lobo respondia, nenhum servia, nem mesmo um outro que trazia as melhores recomendações. Era amigo de um santo. A cartinha eu vou ler. Os senhores podem ver meu retrato em altares e vitrais de igrejas. Me chamo Lobo de Gúbio. Já fui brigão, guloso, mas não era por maldade. Era só porque eu estava com fome. No inverno muito frio, sem nada para comer, eu ataquei a cidade de Gúbio, na Itália. Mas quando Francisco de Assis me deu comida, eu fiquei mansinho e virei amigo dele. Um santo homem. Que lobo é esse? Vocês conhecem? Não? E esse santo homem que ele era amigo, quem é?
que é o quê? Proteção dos animais. Proteção dos animais, né? Dava pena recusar um lobo desses. Mas que jeito? Não era o que estava procurando. Nos vitrais das igrejas, geralmente a gente encontra. Ó. Esse também eu tive que pesquisar quando eu li o livro. A história do lobo de Luca. Cansado de tanto responder, Manuel Lobo começou a achar que aquilo nunca ia ter fim, até que descobriu por quê. O anúncio era muito vago, não dizia que tipo de lobo procuravam, nem para quê. Devia ter sido escrito por alguém que não era muito bom em redação. Então, teve uma ideia. Por que a gente não publica outro anúncio? Desta vez mais claro, dizendo bem o que a gente quer. E foi assim que no outro dia saiu no jornal. Procura esse lobo de verdade. Bicho mesmo, que não saiba ler, nem seja personagem de história. Se você sabe onde tem, nos avise e será recompensado. Pode até vir fazer parte da nossa equipe. Estamos querendo filmar um documentário sobre lobos para a televisão, mostrar aos espectadores como é o comportamento deles, seus hábitos, como vivem, de que gostam, qual o seu ambiente, que riscos correm. Nosso objetivo é defender a natureza e garantir o futuro desses animais, para que não corram o risco de extinção. Cartas para a portaria deste jornal. Por que Manuel Lobo negava esses empregos, gente? Tem o Paulo, esse personagem. Não, tem o Paulo do Lobo, você não conhece ele? Quem é o Paulo Lobo? Do Verdadeira História do Chapeuzinho Vermelho. Dos Três Porquinhos. Não, isso mesmo, os Três Porquinhos. Tem o Baldo Lobo. Eu não conhecia aí, ó, mais um lobo que faltou aqui na história. Então, mas quem eram esses lobos aí que ele negava? E por que ele negava esse emprego para esses lobos? E era um personagem de lobo de verdade. E aí ele percebeu que o anúncio estava vago. Então aí vem a importância de escrever bem e escrever para que você tenha exatamente o que você quer, que ele tenha exatamente o que você quer, né? Que tipo de lobo, então, o jornal procurava mesmo? Para quê? Para fazer um documentário. Vamos então. Como queria ler o anúncio? Hã? Você não sabia ler, como queria ler o anúncio? Não, mas lá fala que a Quem pessoa vai conhece, ser quem sabe. Quem conhece, Quem conheceu? Quem conhecer. Quem souber onde tem. Mas vamos lá, para a próxima página ela vai explicar isso. Vieram algumas cartas, muitas eram de crianças. Contavam que há lobos em vários países. Em reservas florestais, em montanhas, em regiões desérticas. Até no Brasil tem o lobo quê? Guará. Nenhum desses lobos precisa de emprego. Todos precisam de proteção. Por causa disso, muitos viraram astros de televisão. Com tanta informação, foi fácil. Manuel Lobo entrou na equipe de filmagem, porque ele não era burro, né, gente? Entrou na equipe de filmagem e agora também tem um novo trabalho. Viaja o mundo inteiro estudando animais e fazendo filmes com eles. Talvez até você já tenha visto algum, ou mandado alguma carta com sugestões para novos programas. E aqui, ó, tem a imagem, é que ali está cortada no PDF. Mas é a imagem do que aqui? Do mapa mundi, né? E aqui tem alguns lobos e tem algumas lugares e algumas o quê? informações sobre eles. Informações, exatamente, sobre eles, né? Por que vocês acham que a autora escreveu esse livro, gente? Para conscientizar a preservação desses animais, né, que muitos desses correm risco de extinção. O lobo guará mesmo é um deles. Pois é. O que está implícito nesse livro? Gerar a comoção que o filho teve, gerar nos outros a comoção que ela viu que o filho teve. Ela pode ter, como ela disse, ela teve a ideia através da comoção do filho, mas o que está implícito é exatamente o que a Roseli tinha respondido, que é o quê? Preservação. A preservação. A preocupação em preservar esses animais que todo mundo acha que não. Que é o que a gente está comentando essa semana sobre o meio ambiente, né?
que casou perfeitamente com a nossa semana, essa história, exatamente, a proteção dos animais. E o que vocês acharam da história? Muito legal. Não, criativo, né? Muito criativo, né? Mas ainda a Luísa conseguiu achar que faltou um lobo. Eu tava só esperando falar dele, tava mas lembrando também. o Teobaldo Eu não ficou conheço. fora. Não conheço, aliás, vou conhecer. Mas e lá também, desculpa, Edna, também o Teobaldo fala, saiu o jornal também. Ah, é? Desde a hora que eu vi o anúncio, eu lembrei. Porque a capa desse livro que ela tá falando era tipo É um anúncio jornal, né? Ah, legal. Vou procurar esse livro. Pode falar. Na questão da literatura, às vezes a criança, né, só conhece aquele lobo lobisomem, o lobo dos contos de fada, né? Que dos são contos maus, né? Isso. Perversos. E esquece da realidade. Existe o lobo que está na floresta, que está na vegetação. Então faz o repensar. Será que é só esse lobo? Como que é o lobo? Aí ela coloca vários tipos de lobo. Então tem um lobo que tem um bico maior, tem um lobo que tem a pelagem diferente, ou pouca pelagem. E aí, vindo também na questão da preservação da espécie, né? Acho interessante essa parte também. Por isso que eu acho a Ana Maria Machado, assim, completa, perfeita. Ela é muito inteligente, ela tem umas sacadas, assim, perfeitas. E ela fez a gente refletir através de uma história infantil sobre a preservação, né, dos animais e falar sobre o meio ambiente. Olha que interessante, né? Você pega um livro desse, você olha para a capa, você não imagina. Mas aqui também foi trabalhado um anúncio, a importância de se escrever bem, né? Só que a gente esqueceu de comentar aqui, ó, o ilustrador. E escrever e pensar quem vai ler também, né? Também. Porque essa história, ela pode ser contada e lida de criança ao adulto. É uma história interessante para todos. E as crianças que não conhecem ainda a história, como eu ainda não conheço essa história que você falou, vai procurar, vai aguçar a curiosidade. O professor vai poder trazer essa história para a sala de aula e ler para a criança. Ou a própria criança buscar essa nova história. Porque eu vou buscar essa, porque eu não conheço essa. Nossa, e as crianças, eles têm um fascínio por história de lobo. Desde o meu maternalzinho, eles amam os 3 porquinhos. E aqui, no dia que foi feita a escolha dos livros, os meus alunos, acho que foi a última sala, eles todos queriam ir nessa história que tinha lobo. Eles só não foram porque não tinha mais vaga e eles foram escolher as outras. Mas eles queriam ir nessa história que tinha lobo. Então, nossa próxima sessão simultânea, eu vou deixar esse livro à disposição para quem quiser escolher e ler para as crianças também. E ainda é legal porque dá para trabalhar vários gêneros, né? Várias atividades. Né? Várias atividades. E vocês conhecem? Já ouviram falar nesse ilustrador? Quem é o ilustrador? Laurent Cardon. Aqui na contracapa tem um pouquinho sobre ele, eu vou ler então. Nasci na França, mas moro e trabalho no Brasil há muitos anos. Aqui já ilustrei 11 livros, 3 dele, de Ana Maria Machado, Amigos Secretos, De Fora da Arca e este, O do Lobo. Com o livro Alecrim, de Rosa Amanda, ganhei o selo altamente recomendável FNLIG. Só de pensar em lobos, fico todo animado. Também pudera, além de ilustrador, sou também animador. Faço animação para cinema, publicidade e TV e participei de desenhos conhecidos como Asterix e Tintin. As histórias de lobo são uma fonte maravilhosa de ideias para quem vive de criar imagem. Além disso, na França hoje há uma crescente preocupação em proteger esses animais. Uma vez visitei um projeto de preservação onde pude observar diversas espécies, inclusive o preto, aquele que sempre faz o papel do lobo mau nas histórias. Acho importante que existam organizações que defendam a vida desses simpáticos bichinhos. Simpáticos? Para mim, sim. Principalmente quando estão surgindo da folha de papel, prontos para obedecerem aos comandos da ponta de um lápis. Legal, né? Obrigada, tá?